Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo, sou piloto de avião e professor, e hoje eu queria conversar sobre computador de voo. O computador de voo é um tema que alguns alunos têm medo, principalmente a galera do piloto privado, eu acho que não entende muito bem a utilização do computador de voo. Ele tem uma cara feia mesmo, ele é uma régua de cálculo, então é uma coisa que parece ser um pouco complexa, mas não é complexa. Vou explicar a essência de como ele funciona para que vocês consigam passar na prova e, além disso, para que vocês consigam utilizar ele no dia a dia de vocês. Então existem dois tipos de computadores de voo. Existe o computador de voo tipo régua, que é esse daqui, e o computador de voo circular. Eu nunca vi o circular na vida real. Não recomendo que vocês comprem ele porque ele é um pouco mais complexo. E o tipo régua é o que você mais costuma ver a galera usando. Compre o tipo régua, que aí não tem estresse. Pode comprar um computadorzinho melhor também. O meu é o mais basiquinho, mas é uma coisa que você vai usar nas provas de piloto privado, comercial e na vida real. Na vida real menos, mas vai usar de vez em quando. Então é legal que você tenha um melhorzinho, mas o basiquinho já dá conta, só que o melhorzinho vai ter resultados melhores. Então a gente pode dividir o nosso computador de voo em duas partes. A gente tem a face A, que é a face dos cálculos, e a gente tem a face B, que é a face dos ventos. Então, eu não vou nem usar a face B agora, eu vou até tirar essa régua aqui, tem como a gente destacar essa régua. Essa a gente não vai usar agora, vamos focar primeiro nessa parte inicial, que é a parte dos cálculos, a face A. Ele é feito de acordo com uma escala logarítmica, ou seja, ele funciona a partir de regra de 3, que é o que a gente mais vai fazer com esse computador de voo e o que a gente mais vai fazer em provas de piloto privado, comercial. A gente vai fazer muita regra de 3. A gente tem algumas coisas escritas aqui nele, mas vamos tentar fazer alguns cálculos mais básicos e depois indo para os mais complexos. Aqui embaixo a gente tem a escala de temperatura, então essa é bem simples mesmo, é só olhar, por exemplo. Quanto equivale menos 10 graus equivalem a 15, 12, por aí, em Fahrenheit. É só ir olhando a escala aqui, esse não tem muito estresse não. Outra informação importante é essa seta aqui. Essa seta a gente chama de seta horária. É uma seta que vai marcar pra gente os 60, que são 60 minutos ou 60 segundos. Uma coisa que acontece no computador de voo, que é uma coisa importante que vocês entendam, é que ele não guarda o valor de dezenas, milhares, tudo mais. Então, por exemplo, esse 7 aqui, ele pode ser 0,7, pode ser 7, 70, 70 mil. Então, ele pode ser qualquer valor com um 7 ali entre as casas decimais ali do número. Então, é legal gravar essa informação porque às vezes a gente pode se confundir em algumas conversões. Ele tem várias medidas aqui marcadas, por exemplo, metros, litros, segundos. E aí, a gente pode converter, por exemplo, se eu quero converter de metros para milhas, por exemplo, eu junto a seta de metros com a seta de milhas náuticas e aí eu converto. Ou posso converter em quilômetro, por exemplo, e aí eu boto a seta de quilômetro para milha náutica ou em milha terrestre aqui em cima. Aí outra conversão que a gente vai fazer bastante, galão por litros. Então eu pego a parte de litros que está aqui no círculo de dentro e boto aqui em galões americanos. Se eu tenho 5 litros, significa que eu vou ter 13 galões americanos. E aí pode ser 50 litros, pode ser 130, ou pode ser 5, pode ser 13, e aí depende do valor que a questão te falar ali, mais ou menos. Mas a questão já vai te dar o número ali em casas decimais para você ter ideia do que você está convertendo. Outra questão que a gente vai ver bastante é a questão de velocidade. Então, por exemplo, estou voando a 80 nós, e quanto tempo eu vou voar a 200 milhas? Aí o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a nossa seta horária na velocidade que eu falei, então 80 nós. O que significa 80 nós? Significa que eu estou voando a 80 milhas por hora, ou seja, em uma hora eu vou percorrer 80 milhas. Se eu vou percorrer 80 milhas em uma hora, quanto tempo eu vou percorrer em 200, como eu falei para vocês? A gente vem aqui no 20, e aí eu vejo que eu vou percorrer em 2 horas e meia. Então, 200 milhas vão ser em 2 horas e meia, que é o que está aqui embaixo do 200, ou 20, 200. Esse de velocidade a gente vai fazer bastante, lembra de alinhar a seta horária com a velocidade que você está empregando lá no seu voo. Outros cálculos que a gente vai fazer são esses que estão aqui indicados, e aí é só seguir o que está aqui mesmo, cálculo de tempo e distância. Foi esse que a gente fez. Então, eu aponto a velocidade na seta preta e acho a distância, os minutos e as horas. Então, naquele exemplo que eu dei, eu apontei o 80 ali na seta preta, e nos 200 aqui, eu tenho os minutos, que seriam 150 minutos,
as horas, 230, e a distância, 200. Que é exatamente o que está escrito aqui no cálculo de tempo-distância. O próprio computador de voo, ele indica pra gente várias colinhas, assim, que são permitidas pela ANAC, tá? Tem várias coisas aqui anotadas para você não esquecer. Outra coisa, cálculo de combustível gasto. Você bota o combustível por hora que você gasta no avião, e aí você vai achar o combustível gasto em horas e minutos. Por exemplo, o Cessna 152, ele gasta, sei lá, 20 litros por hora. Então eu vou alinhar a minha seta horária no 20, em 1h30 eu vou gastar 30 litros. Por quê? 1h30 aqui embaixo, ou 90 minutos, né? 30 litros. Aí em 1h40 eu vou gastar 33 e alguma coisinha de litro. Então é só ir olhando pela régua aqui que vocês vão achando os cálculos. Lembrem sempre disso. Os números aqui, eles não têm as casas decimais certas. O 25 pode ser 250, pode ser 0,25. Lembra sempre desse detalhe porque isso faz a diferença nos cálculos. Outros cálculos que são um pouco mais complexos da gente ver, cálculo de altitude verdadeira e cálculo de velocidade aerodinâmica e altitude e densidade. Então, basicamente, vocês vão seguir o que está escrito aqui. A questão na ANAC, ela vai falar pra gente exatamente essas informações. Ajuste a temperatura do ar com altitude e pressão. Então, ele vai dar pra gente a temperatura e a altitude e pressão, e aí você vai achar a altitude verdadeira sobre a escala de altitude calibrada. Lembra que esse quadro, ele tá dividindo o computador no meio. Então, você vai achar a informação aqui. A gente coloca as informações de temperatura e altitude aqui. Deixa eu botar como se fosse 0 graus a, sei lá, 20 mil pés. E aí a gente acha a informação aqui, altitude calibrada, 20 mil pés, por exemplo, eu tô como se fosse a 22 mil. Então, seria algo próximo disso. Lembra que o quadro que está dividindo a metade do computador de voo para cá, então você vai usar esses quadros daqui. No caso desse outro lado, de cálculo de velocidade aerodinâmica, a gente divide o computador para esse lado, então a gente vai usar esse quadrinho daqui. E nesse aqui a gente vai usar a altitude e densidade, que é o do meio também. Essa parte do computador de voo, da face A, são essas informações que a gente tem guardadas aqui. As conversões, que a gente só alinha uma seta na outra. Esses cálculos mais complexos, que a cola tá aqui escrito, então é só você seguir esse passo a passo. E essas lembrancinhas aqui também, que são alguns cálculos que a gente faz de vez em quando. Mais a escala de temperatura que a gente tem aqui embaixo. Qualquer regra de 3 você vai conseguir fazer com o computador de voo. Então, por exemplo, se em 1 hora eu caminho 20 passos, por exemplo, que é na seta horária aqui, em 2 horas, que vão ser 120 minutos, eu vou caminhar 40 passos. Então é uma régua de regra de 3, basicamente. Um outro detalhe que a gente tem escondido aqui no computador de voo também é em relação à velocidade Mach. Então, se a gente girar o computador de voo aqui, vocês vão ver que uma hora vai aparecer essa setinha ali dizendo índice Mach. E aí, como que são essas questões para a gente calcular a velocidade em Mach? Eles vão dar a temperatura pra gente e só, basicamente. Por exemplo, aqui eu vou botar no menos 30 e aí falou que eu tô no Mach 0.74. Isso é uma questão pra gente pensar, ó. Se eu tô no 7.4, eu vou estar aqui, ó, 7.4, 450 nós, 450 milhas por hora, né? E aí, por exemplo, cara, confundi, tô olhando 7.4 aqui nesse de dentro. Pô, ou eu vou estar 120 nós no Mach 0.74. Tipo assim, cara, eu tô perto da velocidade do som. Eu não posso estar a 120 nós. E ao mesmo tempo, eu poderia estar a 1.200 nós. Pô, também não dá, né? É muito acima. Então, às vezes você vai ver valores absurdos, mas é porque a gente tá olhando a régua errada. Então, a parada é só você pensar na lógica, assim, cara, tipo, se eu tô voando perto da velocidade do som, eu tô a menos que 1.000 km por hora. E dá mais ou menos, o nó dá mais ou menos a metade ali, né? Um pouco menos. Então, 450 nós é um valor plausível. Então, sempre tem que pensar meio na lógica, assim, quando a gente tá usando o computador de voo. E aí, pessoal, a segunda parte do computador de voo é a parte de vento. E é uma parte um pouquinho mais complexa, porque são cálculos que vão demandar um pouco mais de tempo. Nesse computador, o meu tá em português, mas se tiver em inglês, vai dar no mesmo também. É só você sacar o que tá falando aqui nessa parte em inglês. Só que ele tem basicamente as colas pra gente do famoso pé de galinha. Nunca tive problema em fazer pé de galinha, porque as colas estão aqui já, e isso aqui você pode usar na prova, então não tem muito estresse, sabe? No dia a dia de simulado, assim, pra fazer prova, você usa bastante essa parte aqui de cima. É legal que você saiba utilizar. E basicamente, nessa parte de trás, a gente tem o ponto central, que é o gourmet, ou gourmet, alguma coisa assim. A gente tem o índice verdadeiro aqui em cima, e essa parte que gira. E basicamente, para que serve essa parte que gira? Imagina uma situação, você está voando nessa proa, na proa norte, e tá vindo um vento da sua direita. Você vai voar caranguejando, né? Você vai voar derivando para a esquerda, porque o vento tá te jogando da direita, tá vindo da direita, né? Tá te jogando para a esquerda. E aí você precisa calcular qual o ângulo que você tem que virar para você conseguir voar no rumo que você pretende. A proa já não vai ser a mesma, vai ser um pouquinho mais para a direita. Mas o rumo que você vai manter, você voando de lado ali, você vai manter
mantendo o rumo norte, que é o que a gente botou de exemplo. Aqui serve para você calcular isso. O quanto o vento está te influenciando em relação ao seu voo, qual o ângulo que você precisa virar para você conseguir voar com o rumo que você pretende e chegar no destino que você quer. Porque se a gente voar na proa certa, mas derivando, chega uma hora que tu vai chegar lá embaixo e tu não vai chegar no teu destino. Então você precisa saber calcular isso. Na vida real mesmo, a gente calcula isso na mão, né? Tipo, vai olhando e vai vendo. Mas na prova e com o computador de voo, a gente precisa saber calcular a partir do computador de voo. Aí ele dá 3 exemplos aqui. Proa verdadeira e velocidade do solo, que é o que você precisa calcular, a questão vai te pedir isso às vezes. Rumo verdadeiro e velocidade do solo, é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente vai mudar de proa para rumo. E direção do vento e velocidade do vento. Essa é a questão mais chata da ANAC. Eu acho que não cai na de PP, só na de PC. É uma questão muito chata, muito longa, nunca dá um valor certo, dá um valor sempre meio que aproximado. Ninguém sabe fazer direito na internet, eu achei muito difícil de fazer. Foi uma que eu acho que caiu na minha banca. E é uma questão que outras questões vão depender dela. Então seu estimado vai mudar, seu combustível vai mudar. É uma questão chata. Acho que foi a única que eu meio que errei na navegação, e aí as outras duas que normalmente tem a ver. Mas então basicamente é isso. E o pé de galinha, ele tá aqui embaixo, ó. Proa verdadeira igual a rumo verdadeiro, mais ou menos correção de deriva. Tá tudo aqui escrito, só você sacar como faz isso em relação ao simulado, que não tem muito estresse. E aí, a parte da frente é para velocidades menores, até os 260 nós aí, que já é bastante velocidade até na verdade. Mas a parte de trás é para jato, então vai até 650 nós, então é bastante velocidade. Então pessoal, vamos resolver algumas questões aqui do livro do Titus Royce, só pra gente entender como que funciona. Só para ter uns exemplos legais também. O primeiro exemplo é, eu tô com uma velocidade de solo de 124 km por hora e eu preciso percorrer 93 km. Quanto tempo eu vou percorrer isso? Dá para fazer numa calculadora? Dá para fazer numa calculadora, mas o computador de voo facilita a nossa vida porque é um cálculo um pouco mais rápido. Se eu tô a 124 km por hora, eu vou alinhar a minha seta horária no 124 ou no 12,4. Seta horária aqui no 12,4. E aí, se eu tô a 124, estou percorrendo 124 km por hora em 60 minutos. Depois ele pede quanto tempo eu vou percorrer 93. 91, 92, 93, tá dando aqui nos 45, ou seja, 45 minutos. Poderia ser 450 minutos? Tá, vamos pensar. 124 em 60. Pô, se eu tô percorrendo menos que a 93, eu vou percorrer 45. Então, pela lógica, a gente percorre em 45 minutos. Outro exemplo, ground de 85 nós, tempo voado, 1h30. Qual a distância foi percorrida? Então, 85 nós. Vou alinhar a minha seta horária nos 85. Seta horária nos 85. Então, eu vou ter que achar aqui 1h30 e mais umzinho aqui, 1h31. Então, eu percorri 129 milhas. 130 aqui, 131 é um pouquinho para frente e tá dando 129, ou seja, 12,9, 1,29, enfim. É o valor sem casa decimal, mas a gente aproxima pela lógica 129. O cálculo de razão de subida também é bem legal e é bem simples. Só que a gente não vai usar a seta horária, porque a gente sobe, por exemplo, a 500 pés por minuto e não por hora. Então, a gente vai usar os 10, que ele é marcadinho assim, é diferentinho, né? Então, por exemplo, se eu subo a 500 pés por minuto, eu vou alinhar o meu 10 com 50, e aí, sei lá, em 20 minutos eu vou subir 10, ou seja, eu vou subir 1000 pés. Em 30 minutos eu vou subir 1.500 pés, ou pegar um valor mais esquisito. Eu subo a 800 pés por minuto, então eu alinho o meu 10 com o meu 80 aqui, o 10 de baixo, tá? Alinho o meu 10 com o meu 80, e aí em, sei lá, 18 minutos eu vou subir 1.440 pés. 18 embaixo, 1.440 pés. O que significa eu colocar esse 10 no 80? Significa que eu subo a 800 pés, ou seja, em cima, 800 em minutos, ou seja, embaixo são os minutos. Se eu quiser saber em 5 minutos eu vou subir quanto, eu preciso achar dentro dessa regra de dentro na de minutos. Por quê? Porque eu botei o valor de dentro como se fosse minutos. Até dá para fazer invertido, porque a gente tem o 10 aqui marcado em cima e o 8 aqui embaixo, né? E lembra sempre disso. A gente atribui uma régua a um determinado valor, por exemplo, a régua de dentro vai ser a de minutos e a regra de cima vai ser a de pés, então 800 pés por minuto. Então sempre lembra disso, atribuir uma régua a uma unidade de medida, minutos, horas, segundos, litros, enfim. As conversões também são os valores legais. Então, por exemplo, ele quer que eu converta 68 litros em galões americanos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou alinhar a minha seta de litros, alinhei a minha seta de galões americanos com litros. E aí, lembra que eu falei de a gente atribuir valor. Então, se embaixo eu coloquei a seta de galões americanos, significa que o arco aqui de dentro, ele tá em galões americanos.
ele deu pra gente o valor em litros, 68 litros. Então eu preciso achar no arco de fora. Então 68 litros vai dar mais ou menos 18 ou 180 litros. Então pode ser 18 galões americanos, pode ser 180 galões americanos. Só que a gente tem que saber minimamente a proximidade das unidades de medida. Não tem como ser 180, porque os litros normalmente são mais do que galões. Por exemplo, um Cessna fica full, tipo o tanque cheio, com 90 e poucos litros, ou 20 galões. Então é muito menos os galões. Então tem mais chance aqui de ser 18 galões. E a resposta é 18 galões. Conversão de unidade de medida, a gente alinha uma seta com a outra. E aí não tem muito estresse. Vamos fazer um cálculo também de altitude verdadeira, que é esse quadradinho que está aqui dentro. Vamos fazer um de altitude verdadeira e um de velocidade aerodinâmica para vocês verem como funciona. Então a gente tem aqui os dados: 10.000 pés, temperatura menos 10 graus e altitude QNH 9.700 pés e pede-se altitude verdadeira. Então se a gente ler aqui, está escrito: ajuste temperatura do ar com altitude e pressão. Então eu vou ter que ajustar a temperatura de menos 10 graus, que está aqui dentro, com 10.000 pés. Ó, menos 10 graus com 10.000 pés. E no círculo interno, ó, ele fala: leia altitude verdadeira sobre escala de altitude calibrada. Então a altitude verdadeira vai estar no arco de fora e a altitude calibrada vai estar no arco de dentro. A altitude calibrada que ele deu pra gente era 9.700 pés. E aí isso vai dar mais ou menos aqui 9.500. Então, ó, 9.500. Deixa eu ver a resposta. Altitude verdadeira, 9.500. Exatamente. Esse não é tão comum da gente ver na prova, mas é bom vocês saberem fazer. Pelo menos a de PP eu acho que cai, eu não lembro, mas eu acho que cai sim. E o cálculo de velocidade aerodinâmica, esse cai legal, esse cai bastante. Então vamos ver a questão que ele dá aqui pra gente. Velocidade indicada de 115 nós, nível 100, temperatura 0 graus. Pede-se velocidade aerodinâmica. Então vamos lá, velocidade indicada de 115 nós. A informação que a gente vai usar mesmo é o FL e a temperatura aqui, e a velocidade a gente usa no arco depois. O FL, ó, a gente vai com 0 graus no FL no 00. A gente alinha a temperatura, que é o zero de cima, com os milhares de pés, que é essa parte aqui de baixo. Agora sim a gente vai usar a velocidade 115 nós. Então a gente vai aqui, 115 nós. Seria o 15 aqui na escala de dentro, 115 nós. E aí a gente está achando a velocidade aerodinâmica 135 nós. Deixa eu ver a resposta, 135 nós. 115 nós, na escala de fora, 135. Assim calcula a velocidade aerodinâmica. E ele fala aqui pra gente, ó: ajuste a temperatura do ar com altitude de pressão, a gente fez. Leia VA sobre a escala de VI e altitude de densidade na seta da janela. Isso aqui ele não perguntou pra gente, mas dentro aqui tem a altitude de densidade, que é esse arco aqui do meio, que seria 11.000 pés e alguma coisa. Isso não é tão preciso, não. Então, ele fala pra gente, ó: leia VA sobre a escala da VI. Ou seja, a VA tá em cima da VI, tá? Então, lembra sempre disso, que isso vai mudar o valor. Se você procurasse o 115 agora, por exemplo, a gente ia achar 98 nós, que daria errado. Então, não é o caso. E depois a gente tem a face B, que é a face de vento. Para o vídeo não ficar mega longo, vou deixar essa parte da face B para um outro vídeo, tá? Pra gente pegar uma questão mesmo e resolver. E vou ver se eu faço uns rios também, resolvendo algumas questões. Caso vocês tenham alguma dúvida em alguma questão específica, manda aí que eu resolvo, a gente resolve junto. Mas basicamente, esse é um tudão, assim, do computador de voo e da parte que vocês mais vão fazer cálculo mesmo, que é essa parte da face A. A parte de face B, que é a face de vento, são aqueles cálculos mais longos e mais chatos, e a gente precisa de uma questão maior. Então vou ver se no próximo vídeo eu pego uma questão longa dessa pra gente fazer e tentar fazer um simulado, alguma coisa também, pra gente ir treinando junto das questões e a utilização do computador de voo. Então lembra sempre disso. Sempre que você precisar fazer regra de 3, o computador de voo vai ser uma ferramenta muito útil, spoilerzinho que às vezes a galera não sabe. Nas provas de piloto privado e piloto comercial, você pode levar uma calculadora de contas simples, tá? E alguns valores fazem mais sentido a gente fazer na calculadora, porque dependendo da questão, você vai precisar de um valor mais detalhado. Na navegação de piloto comercial, os valores importam muito, porque no final vai dar uma diferença de combustível se você ficar calculando, aproximando para cima ou para baixo. Então é interessante você usar a calculadora na prova de comercial, por exemplo, porque o computador de voo ele não vai ser tão preciso assim. Tem que saber usar, é legal saber usar, tem que levar para prova, porque tem que levar. Dependendo, vale a pena fazer na calculadora. Mas ele vai te servir para muita coisa, principalmente para a parte de conversão, vai ser maravilhosa, porque você não vai ter que ficar gravando valores. Parte de conversão de temperatura também. E cálculo de vento, nem sonho em fazer com a calculadora. Só essa parte de regra de 3 que dá pra fazer com a calculadora, e eu recomendo porque são os valores mais exatos. Mas basicamente é isso, o vídeo um pouquinho longo, pra vocês entenderem essa questão do computador de voo. Futuramente
futuramente, se vocês quiserem, eu faço a parte de vento, pego uma questão e a gente resolve junto para entender essa parte da face de trás do computador de voo. Mas basicamente é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma explicação defasada, podem comentar aí no vídeo, a gente vai trocando ideia. Espero que tenham gostado. Treinem o computador de voo de vocês, peguem questões de internet, peguem livros para vocês treinarem, para vocês entenderem como funciona. Qualquer coisa eu tô aqui na escuta. Deixa um like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo e valeu!